Olá, nesse vídeo nós vamos comentar sobre os princípios físicos da ressonância magnética. O estudo dos fenômenos físicos da ressonância são bastante antigos, começaram no século XIX, mas as primeiras publicações a respeito do fenômeno da ressonância magnética foram feitas nos anos 50, e a primeira aplicação biológica foi feita em 1967 e obteve sinais de animais vivos, não eram de seres humanos ainda. A partir daí, a evolução da ressonância aplicada à medicina foi muito rápida. Em 1983, depois de melhorias no software e hardware, os aparelhos de ressonância de corpo inteiro já conseguiam apresentar um sistema capaz de realizar exames com imagens de ótima resolução espacial e em pouco tempo. Diferente da radiografia e da tomografia computadorizada, que envolvem raio-x e que é radiação ionizante, a ressonância magnética usa um campo magnético e um pulso de radiofrequência para obter as imagens. Então, a ressonância não usa radiação ionizante. O equipamento de ressonância é um potente ímã, é um potente magneto. Nessa imagem à esquerda a gente vê o equipamento e uma mesa onde está posicionado o paciente. Aquela estrutura indicada pela seta azul é chamada de bobina. As bobinas vão estar posicionadas na área de interesse no corpo do paciente, a área da qual a gente quer adquirir as imagens. Existem bobinas de vários tipos, depende do tipo de região no corpo, mas elas vão estar sempre presentes no exame. E essa área de interesse, então, vai ser direcionada para o isocentro do aparelho, para o ponto central do campo magnético do aparelho de ressonância. Enquanto isso, ali na imagem à direita, na sala de comando, o profissional vai estar planejando e executando a aquisição das imagens. Vai estar definindo os eixos, os planos, as ponderações e sequências que vão ser realizadas para cada exame. A intensidade do campo magnético dos aparelhos é bastante alta e é medida em Tesla. 1 Tesla equivale a 10.000 Gauss. E Gauss é uma medida de indução magnética. O que isso quer dizer? O campo magnético da Terra tem intensidade de 0,5 Gauss. Então, dependendo do equipamento, o campo magnético é 15, 20, 30 mil vezes mais forte do que o campo magnético terrestre. Lembrando que essa intensidade é lá no isocentro do equipamento. E é por isso que as normas de segurança são tão importantes em ressonância para evitar acidentes graves, porque o equipamento atrai qualquer objeto de metal de uma forma muito intensa, muito forte. E acidentes graves aconteceram e acontecem. Então as normas têm que ser estritamente cumpridas. Então, o exame vai ser planejado, vão ser obtidas imagens em cortes e dentro de um campo de visão estará a matriz, que vai ser composta por pixels e voxels, que são elementos característicos da imagem digital. Lembrando que o voxel dá o volume e a espessura do corte. Se este componente é de volume, o que tem nele que gera a imagem? Ou os tons de cinza na ressonância magnética? Antes de responder essa pergunta,
Vamos lembrar da tomografia para depois poder diferenciar da ressonância magnética. Lembram que na tomografia também existem pixels e voxels na matriz, na imagem digital. Lá na tomografia, um feixe de raio-x interage com os tecidos, chega nos detectores e esses detectores vão identificar se chegou radiação ou não. E daí, através de um conjunto de números binários que vão representar a densidade do tecido, através de um coeficiente de atenuação, é que vai gerar a imagem na tomografia. Na ressonância magnética, dentro desses voxels estão os núcleos dos prótons de hidrogênio, e a ressonância vai se basear nesses prótons de hidrogênio. Então, quanto maior a quantidade de prótons de hidrogênio dentro desses voxels, ou dentro de um voxel, maior sinal é possível de ser gerado na imagem. Estes são os componentes da ressonância magnética: um magneto de alta potência, medido em Tesla, uma bobina de gradiente, um gerador e receptor de radiofrequência, uma bobina de radiofrequência e um computador e monitor. A ressonância é baseada nos prótons de hidrogênio, que são abundantes nos tecidos do corpo, principalmente compondo a água. E esses prótons fazem rotação sobre seus próprios eixos, continuamente. Esse movimento de rotação sobre o próprio eixo é chamado de spin. E esse eixo é chamado de vetor de magnetização, o VM. E como o próton tem a carga positiva, uma carga elétrica, quando o próton se movimenta, essa carga elétrica também se movimenta junto, ao redor do próprio eixo, e esse movimento de cargas elétricas gera uma corrente elétrica, e uma corrente elétrica cria um campo magnético ao seu redor. Então, cada próton acaba agindo como um pequeno magneto, porque tem uma carga magnética. E cada próton fica alinhado em direção aleatória no corpo. Cada próton faz a rotação sobre si mesmo, sobre seu próprio eixo, e a direção desse vetor é aleatória. Por enquanto, temos a seguinte situação: um magneto potente, os prótons de hidrogênio abundantes no corpo, com seus vetores de magnetização em várias direções. Os prótons ainda não sofreram a ação do campo magnético do aparelho. Na imagem A, nós temos a área de interesse do paciente sofrendo a ação do campo magnético do aparelho, que é um potente campo magnético, e os prótons, como mostra em B, são forçados a se alinhar a esse campo magnético. E esse campo se dá ao longo de um eixo, o eixo longitudinal, chamado também de B0. Então, em C, nós vemos esse movimento desse vetor de cada um dos prótons se alinhando ao eixo chamado ou estipulado eixo Z, e em D, todos os prótons que estão ali estão alinhados, estão no movimento com seu vetor de magnetização alinhados ao B0, ao campo magnético principal.
Bem, nem todos os prótons de hidrogênio que são submetidos a um campo magnético potente se alinham paralelamente ao B0. Alguns prótons se alinham de forma antiparalela a esse campo. O alinhamento paralelo acontece em prótons com um menor estado de energia, e a posição dos vetores é chamada de spin-up. E o alinhamento antiparalelo acontece com prótons com maior estado de energia, e são chamados de spin-down. Então, os vetores paralelos e antiparalelos acabam se cancelando e sobram os vetores com spin-up, que são os em maior número e estão alinhados paralelamente ao B0. A soma de todos esses vetores, aqueles que se cancelam e aqueles que predominam, é chamado de vetor de magnetização efetivo, ou VME, que é a soma então de todos os vetores. O VME vai ser usado para a gente tratar mais adiante os pulsos de radiofrequência e as ponderações. Agora, os vetores de magnetização efetivos estão alinhados ao campo principal. Esses vetores estão em precessão. Quando um campo magnético é aplicado e os eixos dos prótons fazem spin ao redor do eixo longitudinal, ali nas imagens indicadas pela seta azul, esse movimento é chamado de precessão, frequência de precessão ou frequência de Larmor. Os prótons de hidrogênio estarão precessionando em torno do eixo longitudinal do campo magnético B0. A unidade de frequência de precessão é o megahertz, em que 1 Hz equivale a uma rotação por segundo e 1 megahertz equivale a 1 milhão de rotações por segundo. O valor da frequência de precessão do hidrogênio já é conhecido em campos magnéticos diferentes. Vai depender da intensidade do campo magnético do aparelho. Tem aparelhos de ressonância que são de 1 Tesla, 1,5 Tesla, 3 e assim por diante. Então, por exemplo, a 1 Tesla, a frequência do hidrogênio de precessão é 42,57 MHz. A 1,5 Tesla, a frequência já muda, já aumenta, é 63,86 MHz e vai aumentando de acordo com o aumento da intensidade do campo magnético do aparelho. Pois então, cada núcleo de hidrogênio vai vibrar numa determinada frequência. Essa frequência vai ser proporcional ao campo magnético do aparelho. A partir disso, o aparelho então vai emitir uma onda eletromagnética nessa mesma frequência. A gente vai ver mais para frente como isso vai acontecer. Assim que os prótons estiverem alinhados ao B0, é introduzido um pulso de radiofrequência, com a mesma frequência de precessão do hidrogênio em MHz. A aplicação desse pulso de radiofrequência vai provocar a ressonância ou a excitação desses prótons. Isso é, os núcleos de hidrogênio vão ganhar energia e vão entrar em ressonância com essa energia, que é muito próxima ou igual à sua energia de precessão.
esse pulso de radiofrequência é emitido através de uma bobina na área de interesse do corpo do paciente. Existe uma bobina para cada parte, para cada região do corpo. Uma das consequências da emissão do pulso de radiofrequência é que mais prótons de hidrogênio daquela região específica do corpo, que está com a bobina, ganham energia, porque os prótons estão em ressonância com aquele pulso de radiofrequência. E essa energia faz com que os vetores se desloquem para um ângulo transverso em relação ao eixo longitudinal do B0. Então, os prótons ganham energia e se deslocam em uma angulação de 90 a 180 graus. Isso é, os vetores dos núcleos recebem energia suficiente para moverem-se 90 graus em relação ao B0. Isso na ressonância magnética é chamada de magnetização transversa. Vejam nessa animação os vetores fazendo precessão ao longo do B0, mas quando esses prótons ganham energia do pulso de radiofrequência, eles continuam precessionando, mas em um ângulo transverso em relação ao B0. Isso é bastante importante mais adiante também nas ponderações T1 e T2. Então, os prótons estão precessionando em um ângulo transverso ao ângulo longitudinal. O ângulo transverso é no eixo ali XY, eles ficam precessionando nesse eixo, que nesse caso é um ângulo de 90 graus em relação ao eixo longitudinal, que é o eixo Z, mas poderia também ser um ângulo de 180 graus. E esses prótons estão em ressonância com a frequência daquele pulso de radiofrequência e continuam gerando um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético em movimento produz uma voltagem elétrica. Essa voltagem elétrica que é captada pela mesma bobina que emitiu o pulso de radiofrequência e que vai gerar o sinal da ressonância magnética. O equipamento então detecta essas ondas e determina a posição no espaço e a intensidade dessa energia. Essa intensidade é mostrada como brilho na imagem da ressonância magnética e vai ser utilizada a nomenclatura intensidade de sinal. Resumindo até agora, os vetores dos prótons de hidrogênio estavam em rotação aleatória na imagem 1. Depois, na imagem 2, foram submetidos a um campo magnético potente do aparelho e começaram a precessionar em volta do eixo longitudinal do campo B0. Na imagem 3, em seguida foi emitido um pulso de radiofrequência na mesma frequência de precessão dos prótons de hidrogênio. E com esse pulso, esses prótons ganharam energia suficiente para que seus vetores se deslocassem 90 graus em relação ao eixo longitudinal, em relação ao B0, na imagem 4. Quando o pulso de radiofrequência é desligado, os núcleos de hidrogênio passam a sofrer novamente a influência do campo mais potente, do B0. E eles tentam então se realinhar novamente àquele eixo longitudinal, ao eixo Z, ou B0. E para que eles consigam se realinhar novamente, eles têm que perder a energia que eles ganharam com o pulso de radiofrequência. E esse processo de perda de energia
e retorno ao eixo longitudinal gera uma corrente elétrica, porque o magnetismo em movimento gera corrente elétrica. E essa corrente elétrica que é o sinal da imagem, é o sinal na ressonância magnética. O processo pelo qual o hidrogênio perde energia é chamado de relaxamento ou relaxação. Então, o relaxamento é o retorno da magnetização do eixo transverso ao eixo longitudinal. A partir disso, de acordo então com vários ajustes e combinações de tempo de repetição desses pulsos de radiofrequência, tempo de eco, que vamos ver mais adiante o que é, e o ângulo de inclinação, se foi 90 graus ou 180, as ponderações vão ser determinadas. Essa animação mostra um vetor que não está mais sofrendo a ação do pulso de radiofrequência, e sim, quando esse pulso foi desligado, ele está sobre a ação do campo magnético principal e ele está retornando para se alinhar ao eixo Z novamente, e durante esse retorno, esse processo, ele está emitindo um sinal elétrico. Esse sinal elétrico vai ser captado pela bobina que está posicionada na região de interesse do paciente, que pode ser a mesma bobina que emitiu o pulso de radiofrequência. Geralmente, a mesma bobina que emite o pulso é a que recebe o sinal também emitido pelos prótons. Depois que o pulso de radiofrequência foi desligado e os prótons perderam energia e começaram a retornar ao eixo longitudinal, esse eixo vai aumentando a sua magnetização, vai ganhando magnetização. E esse processo é chamado de recuperação T1. Ao mesmo tempo, à medida que os vetores dos prótons vão deixando o eixo transverso, esse eixo vai perdendo magnetização. E essa perda, esse processo, vai ser chamado de decaimento T2. Então, a recuperação da magnetização longitudinal é causada por um processo chamado recuperação T1. O que é T1 em ressonância magnética? É a constante de relaxação longitudinal. É o tempo necessário para a magnetização longitudinal recuperar 63% do seu valor inicial. Observem esse gráfico que representa o retorno da magnetização longitudinal, que é o tempo em T1. Vejam que no eixo Y está sendo representada a magnetização longitudinal e no eixo X o tempo decorrido. E quando o eixo longitudinal, ao longo do tempo, recuperar 63% da sua magnetização inicial, será registrado o T1. Recomendo esse artigo, esse gráfico é desse artigo mostrado ali à direita. É um artigo de revisão sobre ressonância magnética. Recomendo que vocês leiam, é bem didático e pode servir para consolidar o conhecimento e revisar as informações desse vídeo. O declínio ou a perda da magnetização transversal é causada pelo decaimento T2. Agora a gente vai falar somente, isso é referente somente ao eixo transverso, ao eixo XY, e não mais ao eixo Z, que era o eixo longitudinal.
Então, qual é o conceito de T2? É o tempo de relaxação transversal. É o tempo necessário para que aconteça a perda de 63% da magnetização no eixo transverso, quando permanecerem ali 37% somente dessa magnetização. Vejam nesse gráfico, no eixo Y desse gráfico tem a magnetização do eixo transverso e no eixo X é o tempo decorrido. O M0 é a magnetização inicial do eixo transverso, quando os vetores se inclinaram até o eixo transverso porque ganharam bastante energia com o pulso de radiofrequência. E vejam que vai decaindo, os valores da magnetização vão decaindo ali, e quando acontece a perda de 63% e restam 37% da magnetização, é o conceito de tempo em T2. Os tempos de relaxação T1 e T2 para vários tecidos do corpo já são conhecidos em diversos campos magnéticos, em intensidades diferentes. Essa tabela mostra T1 e T2 a um campo magnético de 1,5 Tesla, um aparelho que seja, por exemplo, que tenha esse campo magnético 1,5 Tesla. Então já se sabe que a substância branca, por exemplo, o T1 em milésimos de segundo é 790 e em T2 é 90 milésimos de segundo e assim por diante. Então é a partir daí, com esses valores já conhecidos, é que se começa a construir as variáveis para a aquisição das imagens de interesse. Agora é necessário que o sistema possa localizar espacialmente esse sinal que está sendo emitido pelos prótons perdendo energia. E entra agora um outro componente que são as bobinas de gradiente que vão fazer essa plotagem, vão identificar tridimensionalmente de onde vêm esses sinais para que isso possa auxiliar na interpretação da imagem, para que a gente consiga localizar qual parte daquela região do corpo do paciente, de qual parte está sendo emitido ou não um sinal. Agora vão começar a ser usados os parâmetros de sincronização de pulsos de radiofrequência. Esses parâmetros é que vão determinar que tipo de imagem a gente quer adquirir na ressonância magnética, a forma como esses pulsos vão ser empregados, a frequência ou o número de pulsos e o intervalo entre eles vai determinar os parâmetros da imagem. Um desses parâmetros é o TR, é o tempo de repetição, que é o intervalo entre a aplicação de um pulso de radiofrequência e o próximo pulso. O TR então determina o relaxamento que aconteceu entre o término de um pulso e a aplicação do pulso seguinte. E ele determina o relaxamento em T1. Então, TR tem relação com o T1. Nessa representação gráfica, a gente vê um pulso sendo emitido, logo depois a emissão do sinal, o término e depois a emissão de um novo pulso. Então, o intervalo entre esses dois pulsos é o tempo de repetição. O outro parâmetro é o tempo de eco. Isso vai estar bem constante nos parâmetros relacionados à imagem. O TE, ou tempo de eco, é o intervalo de tempo desde a aplicação do pulso de radiofrequência até o pico máximo
do sinal emitido na bobina e também é medido em milissegundos. O tempo de eco determina o quanto de magnetização transversal aconteceu. Então, ele tem relação com o relaxamento em T2. Vejam nessa representação gráfica a emissão do pulso de radiofrequência e ali a emissão de sinal, o ponto máximo da emissão do sinal captado pela bobina. Então, o TE é esse intervalo, é o tempo entre o início da emissão do pulso de radiofrequência e a captação máxima de sinal. O contraste na imagem de ressonância magnética é produzido, ou a gente consegue diferenciar as regiões naquela imagem ou diferentes tecidos, não é uma imagem que fica toda cinza. Esse contraste é adquirido pela aplicação pré-definida já, pré-planejada, de pulsos de radiofrequência em determinados intervalos de tempo, que é o TR, é o tempo de repetição, e também pelo TE, que é o tempo de eco. Então, na ressonância magnética existem os parâmetros intrínsecos, que são aqueles que não podem ser mudados, que são característicos de cada tecido, e os parâmetros extrínsecos, aqueles que podem ser alterados, pré-planejados, pré-definidos, para a gente adquirir a imagem que a gente quer. Os intrínsecos, então, são o tempo em T1, a ponderação T1 em T2 e a densidade de prótons. E os parâmetros extrínsecos são o tempo de repetição, o tempo de eco e o ângulo de inclinação. Esse ângulo pode ser a 90 graus ou a 180 graus em relação ao eixo longitudinal. Uma imagem em ressonância magnética, ela tem contraste se houver áreas de alto sinal, que são brancas na imagem, e áreas de baixo sinal, que são as escuras. Assim a gente consegue diferenciar um tecido de outro. Algumas regiões naquela imagem vão apresentar um sinal intermediário, que vai estar em uma escala de cinza, tons de cinza, entre branco e preto. E geralmente na ressonância, os dois extremos de contraste são a gordura e a água.